Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é domingo, dia 25 de janeiro, e mais uma vez estamos aqui reunidos para mais o Evangelho do dia. É uma felicidade muito grande ter você aqui comigo para meditar a palavra que está em Mateus, capítulo 4, versículo de 12 a 23. Meu nome é Leandro Bessa e eu estou aqui para orar por você. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zobolon e Naftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Naftali. Caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar dizendo: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede no mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje o evangelho começa com uma notícia dura. João Batista foi preso. E isso não é um detalhe histórico, isso é um sinal. Porque quando João é preso, parece que a luz do profeta foi apagada. Parece que o bem foi interrompido. Parece que a verdade foi silenciada, e é assim que o mundo funciona. Quando alguém fala alto demais a palavra de Deus, o mundo tenta calar. E é nesse exato momento que Jesus aparece como resposta. Repara bem, Jesus não espera o cenário melhorar. Ele não diz, agora não dá. Ele não se protege, ele não foge para se preservar. O texto diz que Jesus voltou para a Galiléia, como quem diz, é agora. Quando a voz que preparava o caminho é calada, o próprio caminho entra em cena. E Jesus faz algo que parece muito simples, mas é profundamente simbólico. Ele deixa Nazaré e vai morar em Cafarnaum. Nazaré era o conhecido, Cafarnaum era a fronteira, Nazaré era o lugar onde ele era o filho do carpinteiro, e Cafarnaum era o lugar onde ele seria a luz. E a Escritura explica, para se cumprir Isaías, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Isso aqui é o Evangelho puro. Deus não escolhe apenas lugares iluminados para agir. Deus escolhe regiões de sombra. Deus gosta de começar onde ninguém apostaria. Galiléia dos pagãos, lugar misturado, lugar desacreditado, lugar visto como periferia espiritual. E é ali que Jesus decide morar. E aqui vem a primeira pancada de Deus no nosso coração. Onde você acha que Deus não entraria, é exatamente onde Ele quer acender a luz. Tem gente que pensa, Deus age na igreja, mas não age na minha história. Deus cura os outros, mas a minha vida já é tarde. Deus pode mudar, mas comigo é diferente. E o Evangelho não deixa esse pensamento respirar, porque Jesus vai morar exatamente no escuro.
ele faz morada onde a fé já estava cansada. E então ele começa a pregar com uma frase que não é um slogan, é sentença, é decreto, é um bisturi. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Convertei-vos não é melhore um pouco, não é faça ajuste, é mudança de direção, é virar o rosto, é romper, é sair da vida velha, é admitir que do jeito que eu estou indo, eu não vou chegar onde Deus me quer. Convertei-vos é Deus dizendo, eu não vim apenas te consolar, eu vim te arrancar da morte lenta. E aqui está o ponto mais precioso do domingo. Logo depois dessa palavra de conversão, Jesus caminha à beira do mar e encontra dois irmãos trabalhando, gente comum, pessoas com rede na mão, a rotina no corpo, cheiro de mar, vida repetida. E Jesus não faz discurso, ele não faz reunião, ele não dá um curso primeiro, ele dá uma frase que muda o destino: segue-me. E o texto diz uma coisa duas vezes para não sobrar dúvida. Imediatamente, repara nisso, eles deixam as redes imediatamente, eles deixaram a barca e o pai imediatamente. Isso aqui é forte, porque revela o que a maioria tenta evitar. O Evangelho sempre vai te pedir um imediatamente. Nem sempre no relógio, mas no coração. É um agora, é um basta, é um chega, é um eu vou. A gente gosta de negociar com Deus. Deus, eu te sigo depois que eu resolver isso. Deus, eu mudo quando eu estiver pronto. Deus, eu obedeço quando for mais conveniente. Só que o reino não cresce dentro de uma alma que vive adiando. O adiamento é uma forma elegante de desobediência. E é por isso que Jesus chama homens que ainda cheiram a peixe, porque ele não precisa de gente pronta, ele precisa de gente disponível. Agora repara no que Jesus promete: eu farei de vós pescadores de homens. Ele não diz vocês já são, ele diz eu farei. Ou seja, o chamado não é baseado no que você consegue, é baseado no que Ele pode fazer em você. O ponto não é a tua capacidade, é a tua entrega. E talvez a sua vida hoje esteja exatamente como aquela beira de mar. Você está trabalhando, você está sobrevivendo, você está consertando as suas redes, repetindo os seus dias e por dentro existe um chamado te cutucando. E o que você faz? Você se pergunta, e na verdade eu te pergunto, o que te prende? As redes? Redes são coisas boas que viraram prisão. São hábitos, são rotinas, são dependências emocionais, são medos, são relações, são desculpas, são pecados antigos, são as redes. E Jesus não rasga as redes à força, Ele chama. Porque Deus respeita a tua liberdade. Mas Deus também te confronta. Você vai continuar lançando rede para encher as mãos ou vai servir Jesus para encher a alma? Esse evangelho é para quem viveu trevas e não quer mais fazer as pazes com a sombra. Para quem cansou de sobreviver, para quem sabe que existe mais, para quem está pronto para uma conversão de verdade. Não uma emoção, mas uma decisão. Porque tem gente que quer a luz de Jesus, mas sem sair no escuro. Quer o reino, mas sem mudar o coração. Quer seguir Jesus, mas sem largar as redes. E hoje Jesus é claro, ou você se converte, ou você continua andando em círculos. E a parte mais bonita, Jesus não chama para tirar de você a vida. Ele chama para te dar uma vida que você ainda não imagina. Depois do imediatamente, vem a missão. Depois da renúncia, vem a cura. Depois do passo, vem o caminho. E o Evangelho termina dizendo que Jesus andava por toda a Galileia ensinando, pregando e curando. Porque quando você segue Jesus, Ele não te deixa do mesmo jeito. Ele te forma, Ele te cura e Ele te envia. Amém? E eu quero rezar por você agora. E antes disso,
como sempre eu te peço, escreve nos comentários como quem dá um passo real, como quem sai do escuro e escolhe a luz. Jesus, hoje eu deixo as minhas redes. Escreve isso. Jesus, hoje eu deixo as minhas redes. E se você está chegando aqui agora pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Leandro Bessa. Eu estou aqui para orar por você. E eu gostaria de te fazer um grande convite a fazer parte dessa família de oração. E para fazer isso, basta um clique. Basta você clicar na palavra que está aparecendo aqui embaixo, a palavra inscrever-se. Clique nessa palavra, clique em curtir, porque isso faz com que a gente alcance mais e mais corações. E agora eu te convido a fechar os seus olhos, porque nós vamos rezar. Senhor Jesus, hoje nós estamos diante de Ti como gente de beira de mar. Estamos cansados, ocupados, cheios de rotinas, com redes nas mãos e perguntas na alma. E o Senhor passa de novo na margem da nossa vida e nos fala: segue-me. Jesus, eu te peço por essa pessoa que ora comigo agora, por cada nome que está nessa família de oração. O Senhor conhece as trevas que ela viveu. O Senhor conhece a região escura da morte que ela atravessou por dentro. O Senhor sabe o que ela esconde dos outros, o cansaço, o medo, a culpa, a ansiedade, o pecado, o desânimo, as frustrações. Senhor, visita essa região escura com a Tua luz. Faz morada onde ninguém vê, acende esperança onde a alma se acostumou com a sombra. E eu te peço, dá a essa pessoa a graça da conversão real. Não uma emoção que passa, uma mudança de rota, um corte santo, um imediatamente interior. Que ela pare de adiar o que o Senhor já pediu há tempo. Que ela pare de negociar com o chamado. Que ela não transforme medo em prudência, nem preguiça em esperar o tempo certo. Jesus, mostra quais são as redes. Mostra o que está aprendendo. Mostra o que ela precisa deixar. Pode ser um hábito, pode ser uma relação, pode ser um vício escondido, pode ser uma mentalidade de rota, pode ser a necessidade de aprovação. Mostra, Senhor, e dá força para largar. Eu intercedo pela casa dessa pessoa, pela família dela, pelo trabalho, pela emoção, pela vida espiritual. Onde houver trevas, coloca luz. Onde houver doença, coloca cura. Onde houver confusão, coloca direção. Onde houver desânimo, coloca coragem. Eu te peço uma graça específica, que essa pessoa não apenas siga Jesus, mas que ela permaneça. Porque começar é bonito, mas perseverar é santo. Sustenta ela no caminho, faz ela pescadora de almas. Primeiro dentro da casa, primeiro pelo testemunho, primeiro pela mudança real. E é com essa confiança que nós oramos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele acenda a luz onde havia sombra, que Ele dê coragem para deixar as redes, que Ele te conduza à conversão verdadeira e que Ele te faça perseverar até o fim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, meu nome é Leandro Bessa e eu rezo por você. E que hoje
você possa guardar isso. A luz já chegou, agora é a sua decisão. Fica com Deus, um forte abraço e não se esqueça, Jesus te ama muito.